Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém, os irmãos podem se assentar. Senhor, meu Deus e meu Pai, damos graça pela Tua palavra, Senhor. E Pai, pedimos que o Teu Espírito abra os nossos ouvidos para que possamos escutar o que o Senhor tem a nos dizer, Senhor. Para nos preparar para a Tua volta, Senhor, e nos fazer santos para a Tua glória. Pai, em nome de Jesus, fala conosco e abre os nossos ouvidos espirituais. Nos trata segundo a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, na semana passada nós demos a introdução ao capítulo número 1 de Apocalipse. Hoje nós estamos com um tempo, obviamente, temos um tempo melhor para desenvolver, até porque no capítulo 1 ali foram diversos versículos e agora são porções de pequenas igrejas. Então nós podemos aqui, até porque também nem todos puderam estar, a gente pode dar minimamente aqui em 10 minutinhos um resumo do que foi passado na semana passada. Nós falamos na semana passada e já iniciamos falando sobre o que atrapalha a interpretação do livro inteiro do livro do Apocalipse, o que atrapalha, o que não ajuda. O livro ele é de extrema dificuldade, realmente não é um livro fácil, e quando nós ainda nos deparamos com um texto que é realmente difícil, e ainda usamos formas para interpretar que não se encaixam com o livro, aquilo que é difícil se torna impossível de acontecer. A primeira coisa que eu falei na semana passada é que nós não podemos, estou dando um resumo, obviamente, nos fixar em nos debruçar no livro do Apocalipse e olhar ele apenas como algo futuro. Por que eu disse isso? Porque quando você se debruça ao livro e você entende que ele só tem apenas uma mensagem sobre o fim dos tempos, você não consegue aprender, não consegue extrair os outros assuntos que o livro tem, sem ser o futuro. Não é à toa que eu falei até aqui na semana passada, é comum no nosso meio as pessoas pregarem do 1 até o capítulo 3, porque fala das 7 cartas. A gente não vê pregações do 4 ao 20, mais ou menos. A gente vai começar a ver pregações do 21, 22. Então você tem ali uma quantidade imensa do texto, 80% do livro, que é quase que ignorada nos nossos tempos, porque como nós olhamos para o texto e queremos que só nos traga uma mensagem do futuro, isso dificulta a interpretação, porque o Apocalipse, ele não só fala de futuro, ele não só fala do fim dos tempos. É um livro que vai trabalhar assuntos como a divindade de Jesus, ele vai trabalhar assuntos como santidade, o assunto principal. Se você for falar, Vitor, qual é o assunto principal do livro? Aí você vai, o assunto principal é o fim dos tempos. Não, não é. O assunto principal do livro, que você vê ele voltando toda hora,
é sobre a santidade do povo de Deus para a volta de Jesus. Não que isso não esteja ligado ao fim dos tempos, mas ele tem uma mensagem atual de despertamento para que uma igreja viva em santidade para a volta de Jesus. Aí você fala, Vitor, mas é porque então do 1 aqui o 2 e 3 é as mensagens às igrejas, né? Então por isso que, como é a mensagem às igrejas, o capítulo 4, capítulo 5 e até o último capítulo fala sobre assuntos de uma vida em santidade para aguardar a volta, né, de Jesus. Tá bom? Então, primeira coisa aqui que falamos na semana passada, o que atrapalha a interpretação do livro é olhar apenas como um livro que fala do futuro. Apocalipse tem uma mensagem atual para a igreja, tem uma mensagem para os dias de hoje. Então, é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós trabalhamos aqui, fazendo um breve resumo, é as interpretações do Apocalipse. O Apocalipse tentado, né, se tentar interpretá-lo, nós tentamos interpretar o livro do Apocalipse com o jornal ou o noticiário do dia seguinte, ou o que está acontecendo em Israel. Isso é uma péssima forma de você querer interpretar o Apocalipse, porque muitos se esquecem que o Apocalipse, mesmo ele sendo um livro muito distinto, a forma de interpretar o livro do Apocalipse é a mesma de interpretar todos os outros 65 livros, não muda a forma. Nós temos regras básicas para a interpretação. Uma delas, a primeira grande regra básica da interpretação, é que a Bíblia explica a própria Bíblia. E quando nós tentamos interpretar as figuras do Apocalipse com notícias do que acontece em Israel, notícias do que acontece nos Estados Unidos, sempre nos depararemos com situações extremamente ridículas, porque são pessoas que passam décadas da sua vida, toda vez ele acha um novo anticristo, não se cumpre, e a pessoa finge que nada aconteceu. É sempre a mesma coisa. Explode uma bomba em Israel, tá vendo? É a volta de Jesus. Isso não existe. As guerras são prelúdio, sim, da volta de Jesus. Mas não é porque acontece alguma coisa em Israel que isso é algo que está no Apocalipse. Isso não existe, gente. Não é à toa que um monte de pastores, um monte de gente na internet, quando Israel foi atacado agora 1 ano e meio atrás, mais ou menos, um monte de gente já cronometrou a volta de Jesus na hora. Não, irmão, é breve. Jesus vai voltar nos próximos dias. Passou 1 ano e 2 meses, acho que é 1 ano e 3 meses, já não me lembro aqui quando foi o ataque do Hamas. Passou. E essas pessoas fingem que nada aconteceu, não. Então, por que eu falo isso? Porque Israel já foi atacada no passado de forma muito mais violenta. A guerra do Yom Kippur, a guerra dos 6 dias, Israel já foi atacada por todas as nações árabes na sua volta. Foram guerras extremamente sangrentas que o que está acontecendo em Israel nem se compara ao que já aconteceu ali depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Estado de Israel é estabelecido. Israel é atacada violentamente por países árabes. E na época também falaram isso. Israel está sendo atacado. Nos próximos dias Jesus vai voltar. Já passou 50, 60 anos. Então nós precisamos parar de dar ouvidos para esse tipo de interpretação sensacionalista, porque ela não edifica a igreja, ela ridiculariza a igreja para o mundo, porque os ímpios veem isso e zombam da nossa fé por causa disso, porque eles falam, vocês não falaram que ia acontecer já agora? Breve, cadê? Começamos a querer datar a volta de Jesus, é o mesmo erro que nunca param de tentar fazer, de trazer uma datação para a volta de Jesus. A gente nunca para com esse tipo de coisa. Então isso é péssimo para a interpretação do texto bíblico, do texto apocalíptico. E a terceira coisa que nós... E a segunda coisa aqui, perdão, a interpretação do Apocalipse, nós vamos perceber, na semana passada isso já deu para ser visto, hoje será visto mais uma vez, que a melhor forma de interpretar o Apocalipse, ou melhor, a forma correta de interpretar o Apocalipse, é conhecendo o Antigo Testamento. O livro do Apocalipse ele usa muitas figuras.
E a grande maioria das figuras são figuras extraídas dos livros de Êxodo, dos livros de Isaías, dos livros de Jeremias e dos livros de Daniel. São as figuras usadas pelo autor, são tiradas desse livro. Se você não conhece o Antigo Testamento, você não consegue interpretar o livro do Apocalipse, porque ele usa o tempo todo essa simbologia. E a terceira coisa aqui, como resumo do que eu estava falando, nós precisamos entender que o livro do Apocalipse é um livro que usa símbolos o tempo inteiro. Vitor, o que significa isso? Eu preciso respeitar a forma com que esse livro foi redigido. O autor se utiliza de símbolos o tempo inteiro. Nós percebemos já no capítulo 1, já aparece 2 símbolos que o próprio autor ele mesmo já traduz. Nós vamos já em alguns minutos já falar dele, que é os 7 castiçais e as 7 estrelas que estão nas mãos de Cristo. São 2 símbolos. E o que esses símbolos significam? Já vamos passar, tem um significado. Então nós precisamos nos atentar que o livro usa de símbolos para expressar as suas verdades. Nós precisamos nos atentar a esses símbolos. Senão nós começamos a fazer interpretações completamente fantasiosas. Eu já vi livros de autores teoricamente respeitados no meio, do sujeito pegando uma página para explicar, exemplo, aquele texto que fala da besta que surge do mar, para falar também do anjo que fica com um pé na água e um pé na terra, e eles passando aquilo como se aquilo fosse uma realidade. E a gente fala, gente, o próprio texto ele mesmo se interpreta. Se você pega, aqui eu estou dando uma passada sobre esse assunto, quem é a besta que surge da terra? Quer dizer, a besta que surge do mar. Alguém lembra? Que figura é essa? É o símbolo do anticristo. O próprio texto fala isso depois, ele explica isso. Não vai surgir, irmãos, nenhum Godzilla numa praia. Pelo amor de Deus. Isso não existe. A própria Bíblia diz que aquilo é um símbolo. A gente quer forçar o texto, porque na verdade esse tipo de coisa vende. Sensacionalismo barato vende muito. Essas imagens. Mas não vai ter nenhum monstro surgindo da água. O texto do Apocalipse diz que água é um símbolo das nações e línguas e povos. O texto diz isso. Mas a gente quer imaginar esse tipo de cena. Então, cuidado. O livro ele tem um caráter simbólico. E o quarto que a gente vai agora entrar de vez aqui é que o livro é uma revelação, versículo 1 do capítulo 1. Ele é a revelação de Jesus Cristo. Logo, é um livro que tem como objetivo revelar quem Jesus é e os seus feitos sobre o mundo. Então, nós precisamos nos atentar a esse ponto, porque ele é muito importante. Eu falei aqui na semana passada isso. A igreja aqui nesse ambiente da Ásia Menor está sofrendo uma severa perseguição do império. É uma perseguição do império, é uma perseguição dos moradores do próprio império que denunciam os cristãos. Ela está sofrendo ataques brutais. É o maior império de todos os tempos, em sentido de força, que está atacando o cristianismo. Você olha nesse tempo aqui, como eu falei semana passada, todos os apóstolos mortos. Só tem um vivo, que é João, com mais de 90 anos. Não vai durar muito tempo também. Todos mortos, um só extremamente idoso, e o império crescendo, porque isso aqui foi um período que Roma mais cresceu. Então, quem olha aquela situação na época pensa: meu Deus, eu larguei tudo para seguir a Jesus, e agora essa fé que eu segui vai ser derrotada, porque Roma é muito mais poderosa do que a gente. E eu expliquei aqui que quando João é tirado ali em espírito e é levado ao céu, João passa a ver as coisas pela ótica de Jesus, não pela ótica humana.
pela ótica humana, está tudo perdido. Pela ótica humana, vamos ser derrotados. Pela ótica humana, o diabo vai ser vencedor, o mundo vai vencer. Mas quando João é trazido para o céu, Jesus está dizendo para ele: você vai enxergar agora as coisas não com a lógica e os olhos do mundo. Você agora vai olhar as coisas com os olhos meus, com os olhos de Deus. Então, com os olhos do mundo é derrota, mas com os olhos de Jesus é vitória. Com os olhos do mundo, o diabo e os ímpios estão comandando. Na ótica Jesus, ele está assentado sobre um trono, governando todas as coisas. Então, é essa a questão que nós precisamos nos atentar. E aí o texto começa, 7 igrejas são utilizadas ali como exemplo. Igrejas que eu falei aqui, não vou voltar nisso, igrejas que são literais, essas igrejas existiram. E por que elas foram escolhidas? Porque você percebe pelo texto que quando o autor diz no final de cada carta, quando ele fala: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele repete isso mostrando que aquelas 7 igrejas foram usados como se fossem exemplos para algo que Jesus queria revelar a toda a igreja. Tanto daquela época como até a sua volta ele quis usar. Não é à toa que, se você pegar aquelas 7 igrejas, 5 são reprovadas, 2 são aprovadas. Aqueles 7 tipos de igreja, qualquer igreja que você pegar, você vai perceber hoje que ela se encaixa em alguma daquelas 7. Ali são sim 7 formas de... são 7 tipos de espiritualidade de fé. Realmente, se você pega qualquer igreja ou qualquer cristão, ele vai se encaixar em alguma daquelas 7. Aquelas 7 formas de fé que aparecem nas 7 cartas são as 7 formas que nós encontramos em qualquer lugar do mundo. Então, por isso que ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito, não que diz a igreja de Éfeso, diz às igrejas. Elas são usadas para passar um recado não só para aquela igreja, mas para o mundo, para a igreja do mundo inteiro, à sua volta. E o texto começa: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Primeiro ponto, ele situa, obviamente, que igreja de Éfeso é essa. Que igreja é essa aqui? A maioria vai saber que igreja é essa. Essa é a igreja que o apóstolo Paulo aparece lá no final de Atos, capítulo 19, com ele chegando, fazendo um trabalho missionário. Aparece até uma cena muito bonita que os moradores, dessa cidade levam os seus livros de magia, de feitiçaria para queimar. Paulo, ele fica naquela cidade, ele fica com aquela igreja por 3 anos. É exatamente essa mesma Éfeso. Ele fica por 3 anos ali. Depois, quem vai ser pastor dessa igreja vai ser Timóteo, o seu filho amado na fé. E depois nós sabemos que quem foi o pastor dessa igreja, mas não agora pelo que a Bíblia diz, mas pelo que a história do cristianismo, alguns autores vão falar, é que quem foi um pastor também dessa igreja foi o próprio apóstolo João. Alguns documentos antigos apontam que foi nessa igreja que o apóstolo João morreu. Ele não morre na ilha de Pátimos, ele sobrevive ao martírio, ele sobrevive àquela exclusão na ilha, ele sai dessa ilha depois, e ele é o único apóstolo que morre pelo que parece de formas naturais, de velhice, pastoreando Éfeso. E por que é importante isso para nós aqui, de importante para o texto? É que a igreja de Éfeso é uma igreja que historicamente é extremamente robusta na sua estrutura teológica. 3 anos Paulo fica ali, Timóteo é pastor dali, depois sabemos que João, o apóstolo, é também.
nós temos uma igreja extremamente bem fundamentada. Então, por que isso para nós é importante? Com o passar do tempo, nós vamos falar sobre o porquê que essa igreja tão bem fundamentada vai ser criticada pelo Senhor. E o texto vai dizer que tem em suas destas 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu falei na semana passada que quando nós chegamos aqui na cena do capítulo 1, em que João é levado até o céu, e ele ouve uma voz, ele se vira para ver quem era essa voz. Nós encontramos isso ali no verso 10, 11 do capítulo 1. Ele se vira, essa imagem é claramente a imagem de Jesus, e ele começa a pontuar características das coisas que ele via. Só que eu falei com vocês o seguinte, não vou explicar na semana passada, porque essas características de Jesus vão aparecer nas 7 cartas. E a primeira delas já começa, o que tem 7 estrelas em sua destra, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Primeiro ponto, o que são as 7 estrelas e os 7 castiçais? Nós vemos a interpretação disso no verso 20 do capítulo 1, que vai dizer: o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Ponto 1. Não vou me debruçar aqui na discussão que existe no meio teológico sobre o que significaria esse anjo. Autores respeitados vão entender que esse anjo seria sim um ser angelical de cada igreja, mas a maior parte dos autores entende que o anjo aqui, e eu também assim entendo, que aqui a palavra anjo seria uma palavra simples do grego, que a palavra anjo significa mensageiro. A palavra anjo ela significa mensageiro, e aqui no contexto ela não estaria falando de algo espiritual, mas só dando esse caráter do líder que está ali. Então nós vamos ter como pressuposto que aqui esses anjos está falando dos pastores dessas igrejas, dos líderes dessas igrejas. E aqui ele vai informar que os 7 castiçais são as 7 igrejas. Primeiro ponto, por que ele fala de 7 estrelas? Se você for lembrar, essa visão de estrelas, ela está muito ligada à visão lá de Gênesis, sobre o sonho de José, que fala sobre estrelas, que ele vê se prostrando diante dele. O símbolo dessas estrelas obviamente tem um significado muito grande na cultura judaica, que fala em alguns momentos, sobre as tribos de Israel. Não é à toa que quando nós chegamos no Novo Testamento, você tem 12 tribos, você tem 12 apóstolos, você tem esse símbolo das 12 tribos e dos 12 apóstolos. Você pega depois dos capítulos depois de Apocalipse, aparece 24 anciãos, que a maioria vai identificar ali como sendo representantes da antiga aliança, 12 e 12 da nova aliança. Então o número 12 ele está relacionado na antiga aliança, principalmente às tribos, o povo de Deus. As tribos é o povo de Deus. E depois aos 12 apóstolos, que são agora na nova fase, vamos dizer, na nova etapa da aliança, na nova aliança, eles recebem agora essa incumbência de serem agora os representantes, assim como na antiga aliança, as famílias, os clãs, representavam o povo de Deus, cada clã ali, Judá, Benjamim, Efraim, agora os 12 apóstolos representam o povo de Deus, a igreja do Senhor. Então, quando ele fala de 7 estrelas e de 7 castiçais, ele retoma de novo a imagem do Antigo Testamento.
Aqui existe uma discussão que algumas traduções colocam 7 castiçais, outras 7 candeeiros, mas o importante não é essa discussão do que é candeeiro, é castiçal, é candelabro, não é isso aqui o importante. O importante é que esses candeeiros que aqui estão, também são tirados da imagem do Antigo Testamento. É por isso que eu falei, não existe interpretação do Apocalipse sem o Antigo Testamento, porque é os símbolos usados. Aí o que ele fala aqui? Esses são as 7 estrelas e 7 candeeiros. Ele está trazendo uma mensagem para nós muito importante. Ele começa a aparecer para João, e ele aparece no meio dos 7 castiçais, e aqui quando ele aparece a carta à igreja, aparece Jesus de novo, segurando a sua destra as estrelas, e andando no meio dos 7 castiçais. Os castiçais, na antiga aliança, eram o símbolo da luz que Israel era para as nações. A ideia do castiçal aceso falava dessa luz que Israel seria para as nações, para apontar a Deus, apontar a aliança verdadeira. Castiçal está relacionado com a ideia de luz, de iluminar o mundo. Não é à toa que para a gente é tranquilo. Você lê Mateus, você percebe Jesus dizendo que Ele é a luz do mundo. Ele usa esses predicados para si e depois ele passa à igreja. Vós sois. Ele começa a aplicar questões que era só para Jesus nele. E a igreja começa, vocês são a luz do mundo. E quando aqui aparece isso, ele está trazendo uma mensagem. Uma igreja que está numa situação difícil precisa se lembrar, e é isso que Jesus está fazendo. Ele se apresenta de forma diferente a cada igreja, porque em cada igreja ele quer mostrar alguma coisa. Nós temos uma igreja aqui, situada na cidade de Éfeso, que é o centro da idolatria naquela região do mundo. Aqui é onde está o templo de Diana. É um templo enorme, é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. É nesse local em que o culto a essa mulher é muito grande, a essa deusa grega é muito grande. É nesse local em que o imperador também é muito cultuado. Ele é um centro religioso importantíssimo. Você tem, a gente vai ver com o tempo, como a igreja de Éfeso, ela é pressionada por tudo à sua volta. Um ambiente idólatra, e esses templos da antiguidade era uma mistura sempre de idolatria com imoralidade sexual, porque se usava o sexo como forma de adorar a esses deuses. Então é uma igreja que está em volta de uma pressão de idolatria e prostituição muito grande, é uma pressão enorme. E Jesus aparece aqui para dar um recado para a igreja. Uma igreja que está sendo pressionada e está lutando, precisa lembrar que Jesus continua no meio da igreja. Os castiçais falam da igreja, é o símbolo da igreja que ele diz aqui no versículo 20. São as 7 igrejas. Jesus está dizendo: eu estou no meio de vocês, eu sei o que vocês estão passando, eu sei a provação que vocês estão suportando por causa de mim. Irmãos, a verdade é que tem momentos em que a prova e a dificuldade é tão grande que a gente se esquece que Jesus está do nosso lado. Mas a mensagem de Jesus às igrejas é: não importa o que tipo de pressão você está sofrendo, eu continuo no meio do meu povo. Isso é de extrema importância aqui. E ele está dizendo, eu tenho as 7 estrelas, ele está dizendo, eu tenho o controle sobre os líderes das igrejas também. Irmãos, nós precisamos nos lembrar, presbíteros, pastores, líderes de departamento, que quem é o dono e supremo regente da igreja é Jesus. Isso parece óbvio de ser falado, mas não é mais óbvio hoje em dia. O que tem de pessoas que acham que a obra de Deus pertence a ela, pertence à sua família, pertence a si, é gigante. Só que a igreja aqui, Jesus está dizendo para a igreja que ele continua tendo controle sobre a igreja e sobre os líderes das igrejas.
é Ele que controla, é Ele que dirige as igrejas. Então nós temos esse aspecto aqui de Jesus mostrando que Ele não deixou a sua igreja. Você lembra lá em João, porque também muito do que aparece aqui em Apocalipse remonta ao livro de João. Jesus dizendo: não vos deixarei órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, não vou deixar vocês largados, esquecidos. Quando ele chega aqui e aparece para João no meio dos 7 castiçais, é como se Jesus estivesse dizendo para João: João, você esqueceu o que eu prometi. Eu não esqueci o que eu prometi, eu continuo no meio do meu povo. E ele continua dizendo: sei das tuas obras. Esse aspecto de mostrar sei das tuas obras é exatamente mostrando que Jesus vê tudo que está acontecendo dentro da igreja. Ele esquadrinha tudo que está acontecendo dentro da igreja. Nada dentro da igreja, nada dentro do seu povo fica desapercebido e oculto por muito tempo. Ele conhece as obras de todos. Todos. Eu sei das tuas obras. E a segunda coisa que ele vai dizer: do teu trabalho e da tua paciência. Quando ele usa a palavra trabalho aqui, esse trabalho aqui tem um aspecto não de trabalho normal, mas aqui a palavra, ela tem a tradução dela fala de um labor, algo que soa, dá muito esforço, trabalho. Então Jesus está dizendo o quê? Eu sei das tuas obras e eu sei do teu esforço pela causa do Evangelho. O Senhor conhece o nosso trabalho. Irmãos, parece brincadeira, né, estar falando isso, mas é uma coisa que de vez em quando nós precisamos lembrar, como Paulo fala: não vos canso de repetir as mesmas coisas. Nós precisamos lembrar, irmãos, que se nós olharmos para o que fazemos na obra de Deus e deixarmos o que está à nossa volta nos desanimar e nos esmorecer, nós precisamos nos lembrar que as nossas obras e o nosso trabalho e o nosso esforço pode ser esquecido pelos homens, mas Deus vê todas as coisas e tudo que fazemos em prol da causa do Evangelho, o Senhor conhece e esquadrinha tudo. Por isso que ele fala: eu sei do teu trabalho, do teu labor, do teu suor, porque a igreja aqui está num local muito complicado de sobreviver. E aí a gente vai dizer: a tua paciência. Algumas traduções vai dizer, eu conheço, né, a tua, esqueci a palavra que algumas traduções usam, a tua perseverança. Aqui está falando desse aspecto da igreja de Éfeso, não só de trabalhar muito, mas de ser muito resistente a essas pressões que o mundo está impondo à igreja. Tem uma resiliência muito grande. Ele está dizendo: eu sei do teu esforço, eu conheço a tua paciência, eu conheço você, eu sei que você suporta por muito tempo o problema, você suporta a oposição muito tempo, a perseverança, a ideia de se manter fazendo algo sem deixar que o que em volta atrapalhe. Ele vai dizer: conheço a tua perseverança, eu sei que você suporta. Aí ele vai dizer aqui, quando ele chega aqui agora, no texto, ele diz aqui o quê? Que não podes sofrer os maus. Isso é uma tradução meio difícil de entender. Se você, irmão, pega uma outra tradução que fala sobre esse texto, ele vai dizer o seguinte: se você pega a Almeida, não precisa nem pegar uma muito diferente, ele vai dizer assim, Atos 2, ele vai dizer: conheço a tua perseverança, sei que você não pode suportar os maus. Se você pega uma outra tradução, a NVT, o texto vai dizer:
sei que não tolera os perversos. Essa tradução é melhor para entender. O que Jesus está dizendo? Até porque, irmãos, a ideia das 7 cartas não é só mostrar aquilo que Jesus não quer na igreja. É também para mostrar aquilo que Jesus quer na igreja também. Não é à toa que ele elogia, porque ele também está dizendo às outras igrejas, esse comportamento aqui, vocês também precisam imitar. Não é só uma mensagem de não faça isso, mas também tem uma mensagem, olha só, isso aqui de vocês é louvável. As outras igrejas têm que se espelhar nisso aqui. E ele vai dizer, eu sei que não toleras os perversos. O que ele está dizendo aqui é que a igreja de Éfeso, a ideia de tolerar, e a palavra perversos aqui é muito interessante, porque está dizendo que a igreja de Éfeso não tolerava no seu meio pessoas que viviam na iniquidade. E eu vou repetir aqui, que eu repeti na semana passada, eu esqueci de falar isso aqui hoje. E eu vou falar isso nas 7 cartas que eu vou ensinar, porque são pessoas às vezes que vêm diferentes, não vem um, não vem no outro. É impossível você, irmãos, dar um estudo sobre as 7 cartas do Apocalipse, que são os 7 tipos de igreja que existe, e você não tocar em alguma coisa que está acontecendo na igreja ou na vida de alguém. É impossível. É impossível. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho esse estudo pronto há 6 anos. A palestra da semana passada já foi colocada no YouTube, e você consegue ver a minha palestra de semana passada e o meu estudo mais aprofundado de 6 anos atrás. Esse estudo está pronto antes de eu sonhar em vir para cá. Eu estou dando a mesma coisa, só que mais rápido. Então, se algo que eu falar, você acha que falou e tocou em você, não é eu te dando indireta, é o Espírito Santo falando com você. Eu não uso o púlpito para dar indireta para ninguém. Eu não maculo o santo ministério presbiteral. Eu não tenho culpa se alguma coisa servir para a sua vida. Mas eu não estou usando isso para dar indireta. Isso aqui está pronto há 6 anos. Amém, irmãos? E o que está acontecendo aqui na igreja de Éfeso? Eles não toleram pessoas que vivem na iniquidade. E o que é interessante disso aqui? Isso aqui é muito importante. Não é que a igreja de Éfeso não tolera pessoas que pecam, até porque se não tolerasse, não existiria nem igreja, porque todos pecamos. Só que quando Jesus usa a palavra aqui, maus, e algumas traduções usam perversos, eles se utilizam de palavras que na teologia do Novo Testamento não está falando de uma pessoa, de um crente que pecou e errou. Não é disso que está falando. Está falando de pessoas que são ímpias, são perversas, são más. Primeiro ponto aqui muito importante, que Jesus já está nos advertindo, de novo, porque ele fala isso nos evangelhos. Dentro da igreja nós precisamos entender que não existe só 2 tipos de pessoa aqui. Quais são os 2 tipos? Cristãos maduros e o outro, cristãos imaturos. Não existe só esse tipo de gente dentro da igreja. E não se atentar para isso é colocar a igreja de Cristo em risco. Existe um terceiro tipo de pessoa dentro da igreja. O primeiro são os cristãos maduros, o segundo são os cristãos imaturos, que a Bíblia fala que nós devemos suportá-los, de dar suporte por causa da sua ainda imaturidade. E tem um terceiro grupo que aqui é falado. São de pessoas que não são cristãos nem maduros nem imaturos, são ímpios. Pessoas que nunca se converteram. Como diz a parábola do joio e do trigo, que o diabo coloca no meio do povo de Deus o joio. Se nós não nos atentarmos para isso, nós vamos tratar lobos como ovelhas. E quem trata lobo como ovelha, bota todas as ovelhas em perigo.
nós precisamos nos atentar que discursos do tipo, não, nós temos que ter calma, nós temos que ter misericórdia, parece um discurso bonito, mas não é bíblico. Quando a Bíblia diz, a igreja de Éfeso não tolera os ímpios, ele está dizendo o seguinte assim, ó, meu amigo, se tu quer viver em vida de pecado, faz o que você quiser, mas aqui você não será tolerado. Você faz o que você quiser da sua vida, meu amigo, mas aqui dentro é lugar de pessoas que escolheram servir a Jesus e até o último dia da sua vida lutar pelo poder do Espírito Santo contra o pecado. Quem quer viver uma vida ímpia, o seu lugar é lá fora, não é aqui dentro. Aqui é o lugar de pecadores convertidos. Se você quer continuar na sua vida de pecado, aqui não é o seu lugar. Ah, Vitor, as desculpas do nosso tempo, mas vai jogar uma alma no inferno? Meu amigo, você acha que a pessoa está vivendo em pecado dentro da igreja? Você acha que se ela morrer, ela vai para onde? Você acha que porque ter a carteira de membro faz dela salva? Você acha que isso acontece? Irmão, a gente não tem poder de jogar ninguém no inferno. O cara quer viver a vida dele de pecado. Aí a gente tem que tolerar isso? Porque não vamos jogar uma no inferno. Meu querido, se ele não se arrepende dos pecados dele, ele vai para o inferno. Dentro da igreja ou fora dela. Nós precisamos nos atentar que Jesus está dizendo, está elogiando, vocês não toleram esse tipo de pessoa. Jesus dá instruções que nós ignoramos. Jesus disse o quê? Se teu irmão pecar, ore por ele. Não diz isso. A Bíblia diz, vá até ele. Se ele não aceitar, a gente tem que dar tempo ao tempo, né? Deus vai trabalhar no coração dele. A Bíblia não diz isso. Vai com 2. Se ele não se arrepender, vai ter calma, né, irmão? Deus vai trabalhar. Não, Jesus não ensinou isso. Existe muita coisa no nosso meio, irmão, que tem uma característica que parece piedoso, mas é antibíblico. É antibíblico. Jesus não ensinou isso. Não, vamos orar. Não. Com 2 não foi. Vai levar a igreja. O sujeito não se arrependeu. A porta é o nosso lugar para te encaminhar. Jesus, quando fala, leva a igreja, ele não se arrependeu, deixa quieto, né? O tempo vai resolver. Não vai. Considera como pecador e publicano. Só que a gente hoje quer saber lidar com a igreja melhor do que Jesus. A gente acha que sabe lidar com a igreja melhor do que Jesus. E Jesus está dizendo aqui para as igrejas, vocês não podem tolerar os maus no meio de vocês. Isso não é falta de amor, isso é exatamente amor por Deus, amor pela obra de Deus e amor pelo rebanho de Deus. Paulo fala sobre isso, do fermento que leveda toda a massa. Irmãos, nós vimos no Antigo Testamento, Josué, homem de Deus, homem escolhido por Deus, mas por causa de um sujeito, Israel perde batalha. Irmãos, ali tem uma média de umas 2, 3 milhões de pessoas no povo de Israel ali, que alguns historiadores calculam do êxodo judaico do Egito, uma coisa de 2, 3 milhões de pessoas. Irmão, por causa de o que é uma pessoa no meio de 3 milhões, irmão? Você tem noção do que é? Por causa de um sujeito, o povo de Deus perdeu batalhas. Enquanto tolerarmos os maus no nosso meio, irmãos, não entenderemos o porquê perdemos batalhas. Jesus está dizendo, vocês toleram os maus no meio de vocês. Eu cresci ouvindo esse tipo de coisa. Ora por ele, irmãos. Não dá tempo, Deus vai trabalhar no coração dele. Você não pode jogar uma alma no inferno. E Jesus está dizendo, vocês não têm que tolerar esse tipo de coisa no meio de vocês. Pessoas que querem viver na mentira, no adultério, na imoralidade, na vida dupla. Essas pessoas precisam ser corrigidas para que possam se arrepender. E se não se arrependerem, irmãos, o lugar delas não é do nosso meio.
Jesus está dizendo que a igreja que agrada a Ele é uma igreja que não tolera os maus. Irmãos, se nós não nos preocuparmos, se nós estivermos preocupados demais em agradar todo mundo à nossa volta, nos esquecemos que quem fica desagradado nisso é Deus. E Ele é o único que não pode ficar. Então, o primeiro ponto, ele diz aqui: vocês não toleram os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosa. Aqui entra um outro aspecto da igreja de Éfeso. Ela não tolera pessoas que querem viver uma vida de maldade, de impiedade. Ela bota para fora. E aqui o segundo aspecto é que ela também testa e julga o que é ou não falsos profetas. Em que sentido? Quando a palavra apóstolo aparece aqui, você às vezes pode pensar: ué, tem uns 12 e Paulo. Mas o que está acontecendo nessa época? O termo apóstolo, ele é usado para falar de pessoas que levam o evangelho a um local que não existe o evangelho. Não é à toa depois que Barnabé, Silas são considerados apóstolos, mas não apóstolos como os 12, apóstolos no sentido de serem enviados pela igreja, porque apóstolo significa isso. E o que estava acontecendo nessa época aqui, o fim do século I? Homens que não eram conhecidos da igreja, se intitulando apóstolos, se dizendo enviados de Deus, e indo pelas igrejas. Não é à toa que muitos não sabem que por que o título apóstolo não é mais utilizado pelas igrejas, a igreja católica, ortodoxa, igreja do Oriente, as igrejas tradicionais e a Assembleia de Deus também não aceita esse nome. Porque historicamente, no começo do cristianismo, esse termo, esse título apóstolo, ele foi tão disputado por falsos líderes, que a igreja chegou um período que ela tira esse nome para poder dizer assim, só teve 12 apóstolos e fechou. Que nome vai surgir na história depois para esse título de apóstolo? É o que você conhece hoje como missionário. O missionário é o nome, historicamente, que mudou, tirou de apóstolo para missionário. Porque o começo do cristianismo, muitos líderes ruins, falsos, queriam ter esse título de apóstolo para comandar a igreja, as igrejas. Então, o que está acontecendo aqui quando ele diz: vocês botam à prova os que dizem ser apóstolos e não são? A igreja de Éfeso não aceitava o que alguém dizia só porque ele dizia ser. Vitor, como assim? Quando alguém chegava à igreja e se dizia aquilo, a igreja de Éfeso provava esses homens para ver se eles realmente serviam a Deus, serviam à igreja. O que esses homens estão aqui, o que está acontecendo aqui? Eu falo isso principalmente quando eu dou aula de seminário. Eu dou aula de eclesiologia sobre esse assunto, eu falo sobre isso. Existem algumas coisas no nosso meio que são verdades que se propagam que ninguém para pensar se é bíblico ou não. Uma delas que eu ensino é o seguinte: você é pastor de uma igreja. A igreja e o pastor dela não é obrigado a aceitar alguém que quer vir para a igreja se dizendo ser alguma coisa. A igreja não é obrigada a aceitar. A igreja não é obrigada a aceitar um membro. Não, eu sou pastor. Que pena, que você acha, não é assim as coisas. Só que muitos acham que isso é falta de ética. Isso não é falta de ética, irmãos. Você sabe de onde o sujeito veio? Você sabe que regras foram usadas para ele ser consagrado? Você não sabe, irmãos. Nem toda igreja usa as regras bíblicas para o episcopado. Tem gente que ganha cargo de pastor por tempo de serviço. Tem gente que ganha cargo de pastor porque é de uma família que tem muito dinheiro dentro da igreja e não quer perder o cara. Você não sabe de onde ele veio. Nós precisamos colocar à prova homens que chegam até nós se dizendo alguma coisa: eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou profeta, e ver se eles realmente são o que eles dizem ser. Porque, irmão, não existe nada mais destrutivo numa igreja. Quando uma igreja abre-se a receber alguém que se diz alguma coisa e ele não é, o problema é que isso dá dentro da igreja com o tempo.
nós não testamos isso, e Jesus está dizendo aqui, Éfeso, eu aprovo o que vocês fazem. Ele está dizendo, as igrejas passem a fazer isso aqui também. Provem os homens que chegam até vocês. Irmãos, nós temos que saber, os homens que chegam até nós, o histórico dessas pessoas. Quem foi? Eu sou pastor. Quem te consagrou? De onde você veio? Qual é a tua vida? Porque senão, irmãos, é o que aqui ele bota à prova os que se dizem, mas não são. Tem muita gente, irmão, que se diz coisas que não é. E se nós não provarmos isso, colocamos o rebanho e a igreja de Cristo em perigo. O próximo ponto. Isso, aí ele no 3 aqui ele vai dizer, eu vou acelerar, e sofrestes, tem paciência. Verso 3. Sofrestes e tens paciência. Ele volta ao assunto do sofrimento, que eu vou passar aqui, não vou me ater de novo. E trabalhas pelo meu nome, e não te cansas. Isso que é lindo. É uma igreja que sabia viver por Jesus, no sentido de trabalhar e de se entregar para a obra de Deus. Era a igreja de Éfeso. Só que agora ele vem com o ponto 4, verso 4. Tem, porém, contra ti, que deixaste a tu o teu primeiro amor. Irmãos, isso aqui é a carta que você menos espera isso, porque Jesus ele vem elogiando a igreja de Éfeso muito. Você não espera. Até o verso 4 você fala, eu quero participar, eu quero ser membro dessa igreja. Só que do nada Jesus para tudo, mas eu tenho contra ti uma coisa, que você deixou o seu primeiro amor. O que é importante aqui para nós, irmãos? Esse texto tem uma certa dificuldade nos autores bíblicos. Os comentaristas discutem sobre esse termo. E qual é o termo, a interpretação mais plausível sobre esse texto, que eu comungo dela? A carta, o livro de Apocalipse, ele fala sobre diversos assuntos. Como eu falei, um dos assuntos é a santidade do povo de Deus para a volta de Jesus. E existe uma imagem muito importante no livro do Apocalipse, que é a imagem da noiva. Uma imagem que vem desde o Antigo Testamento, porque Israel é chamado da noiva, né, de Jeová, a noiva de Deus. Esse termo é passado para a igreja como a noiva de Deus aqui na imagem de Cristo. E no livro do Apocalipse, essa imagem se repete, e ela aparece de forma plena lá no final do livro, quando João diz que olha para o céu e vê a nova Jerusalém descendo ataviada como uma noiva. Então, e ali até as pessoas perguntam, ali é a igreja ou a nova Jerusalém? No texto bíblico, ali ele está falando das duas coisas. Ele fala ao mesmo tempo dessa cidade que desce do céu, e também fala da igreja, que é ataviada como uma noiva, falando das bodas do Cordeiro. Isso é um assunto que é trazido em Apocalipse algumas vezes, e no final ele se amplifica no sinal da noiva descendo para o seu amado, que é o Senhor Jesus Cristo. Diante disso, a melhor interpretação com base no contexto do próprio livro é que Jesus já está falando uma linguagem relacionada à questão do casamento, porque esse é um assunto muito levantado no livro como um todo. O povo de Deus como a noiva, preparada para o seu noivo, isso é muito usado. Então, qual é aqui a interpretação para nós sobre esse texto? É que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso que mesmo que eles sejam fiéis, mesmo que eles sejam esforçados, mesmo que eles trabalhem muito, Jesus está dizendo para eles que eles perderam esse primeiro amor. E que primeiro amor seria esse aqui? Como o contexto do livro fala de noivo e noiva, de casamento, é importante destacar que ele está falando sobre essa paixão, esse amor caloroso da noiva pelo seu noivo. O que aqui isso para nós significa?
A igreja de Éfeso é uma igreja que lutou tanto, e irmãos, isso é uma coisa muito comum. Igrejas que estão em luta com o mundo à sua volta, uma pressão tão grande. Alguns autores entendem dessa forma. É uma igreja que está sendo atacada de todo lado. Ela tem uma cultura pressionando ela de fora para dentro. Ela tem, que no final ela vai falar aqui dos nicolaítas, que é um problema. A igreja está sendo atacada de dentro para fora. Ela é cercada de todos os lados. Tem esse problema interno, porque a Bíblia vai dizer que ela não tolera os maus, mas é no sentido exatamente porque bota para fora. Mas tem esses maus tentando entrar dentro da igreja. E Jesus vai falar disso aqui. Que parece que são tantas lutas que a igreja acabou perdendo com o tempo a pureza do amor a Cristo. E por que isso aqui é importante? Porque, irmãos, passa-se anos. Aqui nós temos pessoas que são casadas há 20, 30, 40 anos. E muitas das vezes o cônjuge não deixa de amar. Ele continua amando, se esforçando. Mas o que Jesus está dizendo aqui é exatamente uma coisa que acontece. Com o passar do tempo, não é que o amor deixou de existir, mas parece que aquele amor que movia o coração, aquele amor que dava alegria, aquele amor que movimentava você por dentro, aquele impulso pelo amor, se perde com o tempo. E Jesus está nos trazendo uma coisa aqui, irmãos, que é muito pesada. Ele está dizendo para uma igreja que não é que eles não o amavam, mas o amor deles não era perfeito para Jesus. Irmãos, isso para nós é importante, sabe por quê? Porque Jesus não busca só apenas ser amado pela sua igreja, mas Ele espera que a sua igreja o ame de uma forma superior a tudo. Isso é muito impactante, porque você vê pela igreja que eles amam Jesus sim. Eles lutam pelo nome de Jesus, são perseverantes, pacientes. Mas Jesus está dizendo, vocês não deixaram de me amar, vocês só não me amam como antes. Alguns vão interpretar dizendo que a ideia de primeiro amor está falando do aspecto lá no Antigo Testamento, quando Deus ordena que o seu povo o ame de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento. Também é uma possibilidade. Por quê? Porque quando o texto no Antigo Testamento fala para amarmos a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, está dizendo, é um amor que não é um amor como os outros, é ter em Deus uma prioridade acima de tudo dentro do nosso coração. Irmãos, a verdade é que o tempo passa, servimos a Deus, o amamos ainda, mas às vezes, irmãos, as pressões, os problemas, porque, irmão, igreja, quem trabalha em igreja, seja onde for, igreja é problema o tempo inteiro. Quem lida principalmente com igreja, está envolvido com o ministério, igreja é luta, não é à toa que ele fala que trabalho aqui é labor, é suor. A gente passa os anos, a gente está tão preocupado em lutar, em manter, em estruturar, que nós esquecemos que tudo o que fazemos, se não for direcionado primeiro e exclusivamente a Jesus, perde o sentido. É disso que o texto está falando. Ele está dizendo, vocês são fiéis, vocês me amam, mas vocês perderam esse vigor no amor de vocês. Jesus está chamando a atenção da igreja ao seguinte: nós precisamos entender que se no nosso coração Jesus não tiver primazia em absolutamente tudo, porque, irmãos, é assim, o primeiro amor é exatamente de um casal. A vida gira em torno da pessoa. Você faz tudo pela pessoa. Você trabalha pensando na pessoa, você cozinha pensando na pessoa, você sai de casa pensando na pessoa, você dorme pensando na pessoa, tudo que você faz é pensando no seu amado. A pergunta é, irmãos, será que o que fazemos hoje na obra de Deus, a primeira coisa que vem na nossa mente
é entregar aquilo para o agrado de Jesus? Ou será que as preocupações e pressões tiraram do nosso coração essa primazia e esse amor terno pelo Senhor Jesus? É disso que o texto está fazendo. Irmãos, o tempo passa. E nós precisamos estar voltando com o tempo o nosso coração para o Senhor. Porque o tempo vai passando e às vezes o foco está na igreja, o foco está nos irmãos mais fracos, o foco em ajudar, e nos esquecemos que tudo o que fazemos precisa ser direcionado para a glória e para o amor em Cristo Jesus. Não podemos esquecer esse aspecto. E o texto está dizendo: você deixou o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Jesus está ensinando uma coisa aqui mais pesada ainda. É que não amá-lo com primazia e fulgor é pecado. O texto vai dizer: lembra onde caístes e arrependa-te e pratica. Aí você vê ele falando as primeiras obras. Por que para nós isso aqui, irmãos? Para nós passamos, que eu já tenho que entregar o microfone nos próximos minutos. Ele está dizendo: lembra-te de onde caíste e pratica, arrependa-se e pratica as primeiras obras. O Senhor está chamando a igreja aqui de Éfeso a um momento de reflexão e arrependimento para que a igreja de Éfeso possa rever o que ela está fazendo e voltar a praticar isso. Irmãos, se existe uma coisa que é importante para nós, e que aqui nós vemos nesse texto, é que, irmãos, o tempo passa, e tem situações na nossa vida que acontecem, que se Deus não estiver falando e nos corrigindo, o tempo passa e a gente não vê. Quando você tem aquela célebre cena de Davi e Natã chegando até ele, fazendo aquele jogo de palavras ali com os animais do campo, né? Você percebe pelo texto que Davi não percebeu que Natã estava lhe preparando uma arapuca, no sentido de lhe pegar no argumento. Quando você lê o texto, você fala: não é possível que Davi não está vendo isso. Mas você lembra porque você acabou de ler que Davi tinha pecado. Só que o que parece é que o tempo passou e o texto mostra isso. Davi esqueceu. Davi não parecia estar fingindo que estava tudo bem. Aquilo passou e ele esqueceu daquilo. Não é à toa que Natã faz aquela parábola e ele não percebe de primeira. Ele já está com a guarda dele abaixada. Ele não percebe. Só depois que Natã fala: esse homem és tu, ó rei. Aí ele se toca. Irmãos, nós precisamos entender: não importa o tempo que nós servamos a Deus, nós precisamos entender que precisamos muitas das vezes pedir ao Senhor que Ele esteja nos trazendo, nos corrigindo, para que os pecados não passem com o tempo a se tornar algo que se torne escondido em nossas vidas e nós não nos arrependemos. Nós precisamos entender que o pecado, mesmo que estejamos na fé solidificados há anos, o pecado ele tem um poder anestésico absurdo. Irmãos, tem coisas que nós fazemos que só depois de muito tempo que nós percebemos que pecamos. Depois de muito tempo que percebemos que erramos e que caímos no erro. Nós precisamos estar com os nossos corações abertos à palavra de Deus, abertos a escutar o que o Espírito diz às igrejas, porque, irmãos, precisamos estar esquadrinhando a nossa vida, para que possamos ter a nossa vida em ordem para o agrado do Senhor. O tempo passa e às vezes o pecado fica lá atrás, mas que a nossa oração seja como foi a de Davi no Salmo: Senhor, traz em mim, suscita em mim, se há em mim algum caminho mau, para que possamos nos arrepender das nossas falhas diante de Deus. E aí, para nós encerrarmos, brevemente, quando não, brevemente, aqui no 5, né?
virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não se arrependerem. Irmãos, aqui é mais pesado ainda, porque você está falando de uma igreja exemplar em um monte de coisa. Ela caiu em uma coisa. Jesus acabou de dizer: vocês caíram, vocês têm que se arrepender. E agora ameaça a igreja: se vocês não se arrependerem, eu vou arrancar o candeeiro de vocês. É uma cena muito pesada, porque começa com Jesus elogiando a igreja e do nada a coisa muda muito rápido. Sai de elogio para ameaça velada. Ou vocês se arrependem, ou vocês perdem o candeeiro. O que significa isso? E por que essa mensagem para nós é tão importante, irmãos? É que, irmãos, a ideia da igreja ser candeeiro, como eu falei, está falando de ser luz para o mundo. Quando Jesus diz que eu vou arrancar o teu candeeiro, Jesus está dizendo assim: se você não se arrepender, você vai perder a tua luz no mundo. Você vai perder a tua capacidade de iluminar. Você vai perder o teu propósito. Irmãos, muitas das vezes vemos em que muitas igrejas, irmãos, nós olhamos e a gente às vezes para perceber, parece que não consegue mais ter influência no próprio bairro, não consegue ter influência no mundo. É uma pergunta que uma vez eu ouvi um pastor falando, isso eu nunca me esqueci. Ele falou assim, só há muitos anos, eu era adolescente, escutei isso. Ele falou assim: se a nossa igreja, na época na igreja que eu estava, ele falou: se essa igreja aqui desaparecer, ela vai fazer falta? Se essa igreja desaparecer, ela vai fazer falta à vizinhança? Ela vai fazer falta à nova cidade? Você entende? É uma pergunta importante, irmãos. Porque, irmãos, o juízo de Deus aqui na igreja é dizer que Jesus vai tirar a luz da igreja. Se vocês não se arrependerem, vocês perderão a sua luz. O poder de iluminar o mundo, o poder de influenciar o mundo, o poder de mostrar ao mundo a glória do Evangelho. Isso para nós é de extrema importância para pensarmos, irmãos, porque, como eu disse aqui na aula, no estudo passado, aqui são 7 formas de espiritualidade, não só para igrejas, mas também individualmente nós podemos, porque dentro de uma igreja existem pessoas diferentes. Aqui também são 7 espiritualidades individuais, que cada um de nós precisamos avaliar se estamos entrando nelas. A pergunta, irmãos, é saber: será que o Senhor, nós não vemos às vezes, eu só estou fazendo uma pergunta, irmãos. Nós vemos às vezes, vizinho não se converte, familiar não se converte, colega de trabalho não se converte, ninguém se converte. Será, irmãos, que a nossa luz ainda está brilhando? Ou os pecados não arrependidos fizeram o Senhor arrancar o nosso candeeiro? É uma pergunta que precisamos nos fazer. Será que em nossa vida a glória e o brilho do Evangelho ainda brilha em nós? Será que quem olha para nós ainda olha e vê a glória de Jesus e a glória do Evangelho? Será, irmãos, será que perdemos isso? Porque é uma grande realidade, irmãos. Se a gente vê, a gente está no mundo, o crente ele tem esse papel de ser sal, de preservar. Mas tem muito lugar que o crente está e as pessoas não se importam com a sua presença. Falam de adultério, falam de imoralidade e não faz diferença. Que o ser crente não faz diferença onde ele está. Que o Senhor nos ajude a nos avaliar, a trazermos isso. Se estamos sendo realmente luz, ou se o Senhor, por causa dos nossos pecados, tirou o nosso candeeiro. E ele vai dizer: tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe hei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quem são esses nicolaítas? Próximos estudos, porque eles vão voltar a aparecer ainda nas cartas
e aquilo que pode aparecer sempre à frente, eu sempre deixo mais para frente. Quem são esses nicolaítas? E o mais importante aqui para encerrarmos: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. No final de toda a carta, existe o convite ao vencedor e uma promessa para os que vencerem. Todas as 7 cartas têm uma promessa aos vencedores de Cristo. E a promessa aqui, irmãos, ele vai dizer: dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aqui é a única vez, desde o Gênesis 1 e 2 e 3, em que aparece de novo a imagem do jardim do Éden. Como a importância do Antigo Testamento aqui. A ideia aqui, ele vai retomar uma ideia lá de Gênesis. Alguém lembra que árvore da vida é essa? É a árvore da vida que Deus, quando expulsa o homem e a mulher do jardim, expulsa para que eles não pudessem ter acesso à árvore da vida. Só que agora, aqui no final de tudo, a árvore da vida aparece de novo. E diz: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Qual é a promessa de Jesus aqui? O homem foi expulso do jardim e não teve acesso mais à árvore da vida. E a árvore da vida aqui é um símbolo de imortalidade, eternidade, viver para sempre. Ele está dizendo o seguinte: por causa do pecado, o homem perdeu acesso à imortalidade, à eternidade. Mas agora ele retoma o assunto aqui no final de tudo e está dizendo o seguinte: vocês perderam acesso pelo pecado, mas agora, por Cristo, nós poderemos acessar de novo a árvore da vida que está no jardim, no paraíso de Deus. Por que isso é importante? Ele está dizendo o seguinte, e isso aqui tem um aspecto, olha como que entender o contexto é importante, é muito importante. A cidade é governada com uma padroeira que é a Diana, é o seu templo. E Diana, ela é a deusa da fertilidade e da vida. Olha que interessante como o texto do Apocalipse, ele se comunica com o seu ambiente. Ela é considerada a doadora da vida, da fertilidade, Diana. As pessoas cultuam Diana, levam oferendas a Diana, porque entendem receber dela vida. Só que Jesus está dizendo que essa mulher, essa deusa, não pode dar vida a vocês. Só eu posso dar a vocês acesso à árvore da vida. Isso é bem bonito o contraste com a cultura. E a gente só consegue expor isso no estudo. Não tem como você passar isso numa pregação. É no estudo. Ele está contrastando com os deuses da época. Só quem pode nos dar vida é o Senhor. Quem vencer terá acesso à árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Irmãos, muitos já se perguntaram, como é que foi o Éden? Irmãos, não sabemos. Mas sabemos que um dia, esse Éden que perdemos por causa do nosso pecado, seremos de novo, através de Cristo, conquistadores desse espaço por Cristo. Nós não vimos o Éden aqui na terra, mas nós veremos o Éden um dia com Deus. Essa é a promessa para nós. Se vencermos esse mundo, se mantivermos a nossa fé, e a Bíblia diz isso com muita clareza. O que vence o mundo? Isso é algo muito importante. João ele diz, vencemos o mundo pela nossa fé. Quem com Cristo vencer esse mundo, um dia estaremos no jardim do Éden do Senhor. Esse jardim não foi perdido, ele foi guardado para todos aqueles que um dia vencerem com o Senhor.